Boa noite, graça e paz para a igreja, amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Levantar um pouquinho do frio. Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Permita também que o Senhor fale ao seu coração. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Podemos ler? Amém ou misericórdia? Primeira Samuel, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Olha só o versículo 5. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como os tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvirmos, Deus, uma palavra. Obrigado, Deus, porque nós poderíamos, Deus, estar em outros lugares, fazendo outras coisas, mas a graça do Senhor nos alcançou e por isso nós aqui estamos. A graça do Senhor nos envolveu e nos trouxe a este lugar. Conforme Deus, eu gosto sempre de orar. Eu sou grato ao Senhor por estar aqui. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de trazer, Deus, uma palavra ao coração da sua igreja. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade, Deus, de transmitir a voz do Senhor. E eu peço, Pai, que pela sua misericórdia o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos ensine, Deus, a ouvirmos a sua voz através da sua palavra. E que nada roube, Deus, a oportunidade de nós ouvirmos a sua voz. Não deixa, Deus, que as nossas preocupações, não deixa, Deus, que as nossas ansiedades, que os nossos medos, que os problemas que nós estamos enfrentando nos impeçam, Deus, de poder ouvir a sua voz neste lugar. E a minha oração, Deus, é que o ouvir da sua voz, o falar da sua palavra neste lugar, possa gerar cura, possa gerar confronto, possa gerar transformação, e que em nome de Jesus a sua igreja possa sair daqui edificada pelo Senhor. Usa a minha vida, meu Pai, pela sua misericórdia, usa a minha vida pela sua bondade e fala com a tua igreja, Pai. Eu apresento as famílias aqui presentes, eu apresento, Deus, a família de cada pessoa que ouve essa mensagem e que o Senhor se revele a nós. É isso que eu oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, 1 Samuel capítulo 8 é um texto que traz duas informações muito importantes. A primeira delas é a família de Samuel e também como eram seus filhos. E a segunda informação é a respeito dos israelitas, não mais
quererem Deus como seu rei. Os israelitas nesse texto estão questionando porque todas as nações têm um rei, mas eles não têm. Porém, eu quero, como hoje é culto da família, eu quero me deter na família de Samuel. Eu quero me deter sobre esses dois homens, um deles chamado Joel e o outro chamado Abias. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu quero te ensinar algo muito importante, que depois que eu aprendi isso, serviu para a minha vida, para os meus relacionamentos, para a minha caminhada cristã. A primeira coisa que eu te peço é que você não rejeite essa palavra pelo fato de eu não ter filhos. Como assim, pastor? Eu quero falar um pouco sobre pais. Eu quero falar um pouco sobre criação de filhos. Mas talvez no seu coração e na sua mente você possa falar da seguinte maneira: o pastor Everton nem sabe ainda o que é filho e já está querendo me ensinar. Eu tenho 4, eu tenho 3, eu tenho 5, eu estou à espera de 1. Porém, eu peço que você não rejeite pelo fato de eu não ter. Por quê? A palavra de Deus é poderosa para te ensinar. E como eu já estou me preparando para ter, eu preciso de aprender de uma vez. Pense ou não, eu fico olhando o comportamento de cada pai e fico pensando assim: esse irmão está vacilando, esse irmão está indo bem, esse irmão está indo mais ou menos. E que Deus abençoe quando chegar a minha vez, porque se tem uma coisa que eu vejo que é responsabilidade, é criar filhos. Colocar filho no mundo é fácil, educar filhos é um grande desafio, e fazer o seu filho nascer de novo é só o Senhor. É um assunto que muitas das vezes nós não tocamos tanto, nós não falamos tanto. O que é ser pai? O que é ser mãe? Sempre que observo as famílias, eu vejo que grande parte das profissões hoje em dia passa-se por uma faculdade, passa-se por um curso profissionalizante, passa-se por anos e anos aprendendo, para aí então a pessoa poder executar aquilo que está aprendendo. Eu vou dar um exemplo. O Almir é um grande eletricista e sabe como que funciona a eletricidade. Ninguém nasce conhecendo a eletricidade. É necessário um curso, é necessário entendimento e ainda assim é necessário acompanhamento para então você conseguir soltar alguém para mexer na eletricidade sozinho. Quem sabe você tem uma formação superior e talvez você ficou 4 anos, 5 anos, 8 anos estudando para você desempenhar algo por uma vida. Só que quando eu olho para a área familiar, eu vejo que normalmente não tem uma escola. Não tem uma escola para ser marido, não tem uma escola para ser esposa, não tem uma escola para ser pai, não tem uma escola para ser mãe, não tem uma escola para ser filho. Eu olhando para isso, eu posso entender que bom seria que as criancinhas aprendessem a ser mães, que as criancinhas aprendessem a ser pais. Bom seria se nós aprendêssemos a viver em sociedade, a vivermos os nossos relacionamentos. Porque uma criança, quando ela está na escola, ela começa a aprender português, matemática, geografia, história e tantas outras coisas. E as famílias cada vez mais vão se deteriorando. Por quê? Porque quem deveria ensinar não sabe ensinar.
Quem deveria mostrar o caminho, talvez nunca soube o caminho e por isso não tem a capacidade de mostrar. Talvez você vai falar sobre casamento e com os seus pais você aprendeu como não ser um marido e como não ser uma esposa, sendo que na verdade eles deveriam te preparar para o casamento. Se nós olharmos como ser pais, precisaríamos de uma preparação. Não é apenas engravidar uma mulher, ou não apenas engravidar sendo mulher. É necessário muito mais que isso. E a intenção da palavra nessa noite é te confrontar, é te trazer para perto, é que você entenda o pai que você tem sido, a mãe que você tem sido, ou que você se prepare para o pai que você vai ser. Marcos Paulo está perto, né, Marcos Paulo? Já está quase nos dias de ver a criança. Pai já é, né? Só que eu quero que você reflita em como você tem cuidado da sua casa, como você tem cuidado da sua família. Meus filhos já são grandes, pastor. Como você tem cuidado deles? E o texto de 1 Samuel vai dizer que Samuel envelheceu. E quando ele envelhece, ele coloca os seus filhos serem juízes em Berseba. Só que o grande problema é quem era Samuel. Samuel não era um homem qualquer. Samuel era um milagre. Samuel era uma resposta de Deus para uma nação. Eu acredito que você conhece a história. Ana chorava, Ana buscava, Ana queria muito ter um filho, porém Ana era estéril. E a resposta da oração de Ana era também a resposta para a nação israelita. Quando Deus cura Ana da esterilidade, Ele chama Israel também para um novo tempo. Um tempo onde a voz de Deus não era ouvida. Um tempo onde um sacerdote estava cego e não buscava mais a presença de Deus. Um tempo onde um sacerdote perdeu o rumo da sua casa e os seus filhos mandavam e desmandavam no templo, faziam exatamente o que queriam. Vem o jovem Samuel, uma criança que já ouvia a voz de Deus e começou a ver tudo errado que estava acontecendo na casa de Eli. E Deus chamando Samuel. E Deus levantando Samuel para conviver com a casa de Eli, Ofni e Finéias, também conhecidos como filhos de Belial. E Samuel surge como uma resposta. Juiz, sacerdote e profeta. Um homem que carregava a presença de Deus onde passava. Porém, quando ele envelhece, os seus filhos andavam por caminhos diferentes dos seus caminhos. Se inclinavam à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Ou seja, os seus filhos gostavam de dinheiro. Samuel amava o Senhor, mas os seus filhos gostavam era de dinheiro. Irmãos, olhando para a vida desse homem chamado Samuel, eu fico a pensar, como deveriam ser os filhos de Samuel? Um homem de Deus, um homem reto, um homem que vai até a casa de Jessé, olha para uma pessoa e o próprio Deus fala com ele, não é esse não. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Como deveriam ser os filhos desse homem? Seriam grandes homens de Deus?
Mas nós vemos que não. Eles não andaram no caminho de seu pai. Eu olho para um outro homem da Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, um homem que derrotou gigantes. Mas se você olhar para a casa de Davi, você vai ver que só Deus para ter misericórdia. Tudo de ruim que você puder imaginar aconteceu na descendência desse homem chamado Davi. Se você olhar para Ezequias, um rei que temeu ao Senhor, nós vamos ver seu filho Manassés, só Jesus para ter misericórdia. Olhando para a nossa sociedade hoje, onde estão os nossos filhos? Quem são os nossos filhos? Quem são os filhos dos pastores? Quem são os filhos dos crentes? Olhando para você, onde está o seu filho? Que grau de intimidade o seu filho tem com Deus hoje? Seu filho é uma criança que já está interessada pelas coisas de Deus? Ou seu filho é uma criança que pelo seu olhar você está vendo que as coisas estão caminhando para um local diferente daquele que você sonhou para o seu filho? Essa palavra vem para me confrontar e para te confrontar. Porque talvez pode estar passando pela sua cabeça, que é isso, pastor? Como assim? Eu vou responder pelos meus filhos? Eu olhando para o texto, nós temos dois caminhos. O primeiro é atribuir aos pais toda a culpa pelas ações e atitudes dos filhos. Preste atenção. Talvez você, olhando para esse texto e para aquilo que eu estou falando aqui hoje, você vai entender que é responsabilidade dos pais todas as atitudes do filho. Se um filho está nas drogas hoje, talvez você pode olhar e seguir um caminho e falar assim: foi o pai que não criou direito, foi o pai que não ensinou direito, foi o pai que não mostrou o caminho. Talvez você está aqui hoje e o seu filho não está na casa do Senhor. E talvez você pode estar se culpando pensando assim: foi exatamente eu que errei. Só que entenda a primeira coisa: nem sempre a culpa é do pai. Então não é uma regra atribuir aos pais toda a culpa pelas atitudes dos filhos. Eu vou dar um exemplo. Saul não foi um grande rei. Saul não foi um grande homem na Bíblia. Mas Jonatas foi um grande homem. Então não é só quem tem um pai sobrenatural que é sobrenatural. Talvez o seu pai não foi um grande homem de Deus, mas você pode ser. Então a primeira linha que a gente pode seguir é pensar que tudo é culpa do pai, mas esse não é um caminho bom. A segunda linha que a gente pode seguir é isentar os filhos, isentar totalmente os pais das atitudes e ações dos filhos. Talvez você pode pensar: a culpa é toda minha, mas você pode pensar que você não tem culpa nenhuma. Você pode pensar: não, peraí, eu falhei, eu errei e acabou. Ou você pode pensar: não, meu filho decidiu, azar o dele. Mas aí eu posso ver que existe um equilíbrio. Nem total responsabilidade, nem total isenção. Eu quero que você entenda que você pode fazer a sua parte. Eu quero que você entenda que existem papéis que os pais devem fazer. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie. Mas preste atenção, não é ensina a criança apenas a vir à igreja, ensina a criança a conhecer Jesus. Não é só trazer a criança e deixar ela dormir aqui dentro, é fazer com que ela conheça Jesus. Existem épocas que ela vai dormir, eu sei, mas nesse tempo ela precisa de conhecer Jesus. E existem coisas que só você, pai, vai poder fazer.
Se você deixar o seu filho conduzir, a ideia é que a natureza pecaminosa dele vai prevalecer e ele não vai querer conhecer a Cristo. Mas se o Espírito Santo alcançar a sua vida e automaticamente alcançar a vida da sua criança, do seu filho, eu tenho certeza que algo especial pode acontecer. E eu olhando para isso, eu fico pensando, irmãos, onde aprender a ser pai? Marcos Paulo, onde? Tem algum lugar que nós podemos aprender a ser pais? Tem algum lugar que você pode aprender a ser uma mãe, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus? Eu e você precisamos olhar para a palavra, precisamos de buscar orientação na palavra, precisamos de ouvir a voz de Deus para que a nossa casa seja direcionada pelo Senhor. Talvez você caiu de paraquedas e automaticamente apareceu um filho na sua vida e você não sabia nem o que fazer. Eu quero que você entenda que no Senhor existe instrução para você cuidar dos seus filhos. Pastor, mas meus filhos já estão grandes. Existe instrução no Senhor. Meu filho está pequeno ainda, meu filho nem nasceu ainda. Existe instrução no Senhor. E olhando para alguns erros, existem alguns erros dos pais da igreja, mas não os pais da igreja que começaram a igreja, não. Os pais que frequentam a igreja. Eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com você para que você não cometa, ou se você tem cometido, que você pare de cometer. Porque nós precisamos de nos voltar para os nossos lares. Uma igreja forte é formada por famílias fortes. Uma família forte é formada pelos seus membros fortes. A esposa precisa estar bem, o marido precisa estar bem, os filhos precisam estar bem. Não adianta nós cuidarmos da igreja se nós não cuidarmos do nosso lar. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa família. Josué Gonçalves diz que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Irmãos, é sério. Talvez você pode até virar um grande empresário. Você pode ganhar muito dinheiro, ser muito famoso. Mas isso não justifica se isso custar a sua família. Pastor, eu tenho decisões para tomar, eu quero crescer, mas se isso for custar a sua família, isso não vale a pena. Pastor, eu tenho propostas e mais propostas, mas se isso for roubar o tempo da sua família, se isso for roubar as prioridades e valores da sua família, não vale a pena. Porque lá no futuro você pode se arrepender, porque lá no futuro você pode olhar para trás e pensar, eu podia ter feito mais pela minha casa, e talvez vai ser muito tarde para você fazer isso. E eu entendo que cada decisão que a gente toma ou nos leva mais para perto da nossa família, ou então nos afasta mais. Então vamos com o primeiro dos erros. Pais que não conhecem suas responsabilidades. Irmãos, eu tenho observado ser pai, ser mãe, é ter responsabilidades. Com carinho é o que eu vou falar. Se não está disposto, quem não tem filho ainda, se não está disposto a abrir mão das suas vontades, a abrir mão da sua vida, continua sem filho. Que é isso, pastor? É verdade. Se você não está disposto a se doar pelo seu filho, é melhor que você não tenha. Se você não está disposto a abrir mão de coisas financeiras por causa do seu filho, é melhor que você não tenha. Por quê? Porque ser pai é ter responsabilidades.
Ser pai é muito mais que apenas engravidar uma mulher e nascer uma criança. Ser pai é herdar de Deus a responsabilidade de instruir, educar, amar, proteger e direcionar. Preste atenção, como pai, você tem a responsabilidade de instruir, educar, amar, proteger e direcionar. Ou você acha que quem tem que instruir, educar, direcionar, proteger os seus filhos é o ministério infantil da igreja? Irmãos, a responsabilidade não é do ministério infantil. A responsabilidade é sua. O ministério infantil pode apoiar, pode ajudar, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é de um projeto social, de uma escolinha de futebol, dos professores da escola. A responsabilidade é sua. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, conversa com meu filho. Irmãos, tudo bem, eu até converso, eu até tento. Mas se você está nesse nível, você precisa de voltar-se, você precisa de mudar de rota, você precisa entender que se a conversa de alguém de fora vale mais que a sua palavra, alguns conceitos da sua casa precisam de mudar. Pastor, conversa com meu filho. Sim, eu converso, eu ajudo, faço o que for necessário, mas quem manda na sua casa é você. A responsabilidade é sua. O seu campo missionário mais importante não é a África. O seu campo missionário mais importante não é os Estados Unidos, não é o Vale do Jequitinhonha. O seu campo missionário mais importante é a sua casa. O seu maior ministério não é o louvor, não é o pastoreio, não é outra coisa que você desempenha na igreja. O seu maior ministério é a sua família. A igreja é cheia de problemas porque as famílias são cheias de problemas. Os pastores têm que resolver um monte de coisa porque muitas coisas não são resolvidas dentro de casa. Se tivermos famílias saudáveis, nós vamos ter uma igreja que rompe. Nós precisamos de ensinar princípios aqui de oração, de leitura da palavra, de estudo da palavra, mas existem coisas que são bases familiares e nós como cristãos precisamos de ter. E a responsabilidade de preparar os seus filhos é sua. Preste atenção nisso. A responsabilidade de levar o seu filho até Cristo é sua. Você que já é pai, imagina o céu sem os seus filhos. Imagina a criancinha que você esperou 9 meses. Imagina a criancinha que você ensinou, que você cuidou, cresceu. Não morar no céu, ser condenado eternamente ao inferno. Pastor, mas eu ganhei um monte de gente, eu alcancei um monte de gente, fui pastor da Igreja Batista Reviver, mas imagine que a nossa casa não se render ao Senhor. Que dor! Imagina o sentimento de pai que eu tenho visto, é um sentimento lindo, o sentimento de mãe, da minha parte mais admirável ainda. Só que esse sentimento tem que ser tão grande, o tamanho da responsabilidade que você tem de ensinar sobre Cristo, seu filho. Você precisa mostrar para ele que se ele não nascer de novo, ele vai morar no inferno. Se ele não conhecer Jesus, ele vai passar a eternidade longe de Jesus. Que é isso, pastor? Ele não tem idade, irmãos, vai ensinando, vai mostrando, que eu tenho certeza que a fé vem pelo ouvir. E a hora que a fé brotar no coração dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse adulto, ele vai ser salvo. Ser pai é ter responsabilidade. Não quer ter responsabilidades? Ser pai é ter responsabilidade. Amém? O segundo erro,
Pais que não conhecem o lugar dos filhos em sua lista de prioridades. Isso aqui é importante. Pais que não conhecem o lugar dos filhos em sua lista de prioridades. Infelizmente, muitos pais erram na questão da prioridade dos filhos. Uns colocam os filhos no topo, outros colocam os filhos lá no final. Entenda, os filhos não estão no topo e nem estão no final, mas você precisa rever as suas prioridades. Cuidado, você pode estar colocando seus filhos na frente de Deus, como o sacerdote Eli, e o resultado final disso não é legal. Pastor, eu amo ele é bonzinho demais, ela é bonzinho demais, só que a prioridade é o Senhor. A prioridade precisa ser o Senhor. Pastor, eu amo meu filho, mas você tem que amar mais sua esposa do que os seus filhos. Você tem que amar mais o seu marido do que os seus filhos. Porque o seu filho vai criar asa, vai fazer igual o passarinho e vai voar. Ele vai deixar você, pai e a mãe, vai se unir a uma esposa e vai ser uma só carne com ela ou com ele. E você precisa entender que você cria os seus filhos para que ele comece um dia a andar sozinho. Na prioridade, idolatria é pecado, tá bom? Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com o seu bebezinho e nem com a sua bebezinha. Pode amar? Deve amar e é obrigação. Mas idolatria é pecado. Idolatria é pecado. Deus é o topo da sua lista. E os seus filhinhos vão vir depois. Amém? Só que outra coisa, invertendo a prioridade, seus filhos são mais importantes que o seu lazer. Dá uma olhadinha para ficar do seu lado e fala para ela. Seus filhos são mais importantes que o seu lazer. Eu entendo que nós podemos ter lazer, tem os momentos de diversão, mas os filhos são mais importantes. A outra coisa, seus filhos são mais importantes que dinheiro. Seus filhos são mais importantes que dinheiro. Seus filhos são mais importantes que o seu trabalho. Você precisa ver uma ordem de prioridades. Pastor, eu preciso de dinheiro para cuidar do meu filho. Eu sei. Só que saiba a quantidade de dinheiro que você... Porque talvez você vai trabalhar demais e o dinheiro que você juntou não vai dar para pagar o tanto de dor de cabeça que você vai ter. Então, tenha as suas prioridades. Pese na balança o que realmente vale a pena. Educa hoje, ensina hoje, que eu tenho certeza que você vai colher no amanhã. Então, seus filhos, sua família, sua casa, é o seu primeiro ministério. A Bíblia fala em 1 Timóteo 5,8 que aquele que não cuida dos seus, propriamente os da sua casa, é pior que o descrente que negou a fé. A Bíblia fala que se alguém quer ser um pastor, quer ser um obreiro, um diácono, ele tem que governar quem? A sua própria casa. Ele tem que ter os seus filhos em sujeição. Irmãos, é muito sério, porque se ele não consegue nem governar a casa, como é que vai governar a igreja? É sério. Pastor, mas não é bem assim. Irmãos, existem prioridades. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família e, consequentemente, após isso, cuidar da igreja. Não adianta eu casar com a igreja e deixar a Elisângela. Não adianta você cuidar da igreja, zelar pela igreja e não cuidar dos seus filhos. Ah, pastor, os meus filhos estão perdidos. Irmão, cuida deles assim mesmo, que eu tenho certeza que você vai recuperar eles.
Pastor, você não conhece os meus filhos, irmão, mas eu conheço o poder de Deus. Quem casou com a igreja, quem tem que morrer pela igreja, eu e o pastor Marcel falamos isso numa visita hoje. Quem tem que morrer pela igreja, irmão, já morreu. Eu não vou morrer por causa de vocês, irmão. Me desculpem, amo vocês, mas morrer não. Se quiser ir para o inferno, vai com a consciência pesada, mas vai. Porque quem tinha que morrer, já morreu. Só que ele trouxe a responsabilidade de você cuidar do seu lar. A responsabilidade de você cuidar da sua casa. Irmãos, isso aqui eu tenho que falar baixinho. Fazer para os outros de fora, irmãos, fácil demais. Amar os outros de fora, irmãos do céu. O trem gostoso é amar os outros de fora. Mas quem está aqui, está lá dentro da sua casa, é chato, quem pega no seu pé, quem você desentende, quem você tolera, é sua família, é presente de Deus. Pode não ter nada de Deus, mas é seu filho. Tem o seu sangue e brevemente vai ter o sangue de Cristo. Irmãos, tenha esse amor e essa paciência também com os seus filhos. Na prioridade, eles não podem ficar lá atrás e nem podem estar aqui à frente, mas eles são prioridades. Eles são flechas na mão do valente. Eles são presentes de Deus para a sua vida. Ninguém faz um filho apenas pelo seu querer. Tem que ter a mão de Deus, tem que ter a vontade de Deus. Filhos são presentes do Senhor para um lar. Terceiro erro, pais negligentes. Negligência é falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, desinteresse, falta de atenção, desleixo e descuido. Aquilo que você negligencia hoje vai te dar trabalho no futuro. Irmão, isso aqui é uma bênção. Dependendo do ponto de vista. Eu sei que talvez quando eu tiver um filho, o celular já vai estar muito mais avançado. A luta vai ser ainda maior. Mas não negligencie o celular na vida do seu filho. Eu não vou nem falar que não possa, mas vistorie. Quanto mais tarde ele pegar no celular, melhor. Mas quando ele pegar o meu pedido, o pedido do Senhor para você, é que você fiscalize. Pastor, ele está no TikTok, no Kuai, ele está no Instagram. Irmãos, observa, porque Satanás é esperto. Existem pessoas do outro lado que são maliciosas. E se eu e você... pastor, mas eu nem mexo em celular, não tem problema. Mas fiscaliza, pede alguém para fiscalizar. Leva para alguém que entende, para olhar as conversas do seu filho, os vídeos que ele está assistindo, o que ele gosta. Porque pode ter coisa que vai prejudicar o seu filho. Olha quem são as companhias do seu filho. Que é isso, pastor? Eu lembro de uma frase, irmãos, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Quais entrou na Bíblia essa? Quem mistura com pouco, farelo come, irmão, quais entrou? Sabe por quê? Minha mãe sempre me falou isso. E isso é verdade. Um abismo chama outro abismo, isso está na Bíblia. Gente, se você anda com pessoas que fazem determinada coisa, determinada atitude, só um milagre para você não fazer. Que isso, pastor? Meu pai é chato. Irmão, seja chato. Com pai e mãe não é chatice, é excesso de amor. Eu tenho percebido que se nós negligenciarmos, nós vamos ter trabalho. Se uma pessoa negligente pega um carro, não sabe dirigir, não sabe fazer nada, uma pessoa que não presta atenção, a chance de acidente é garantida. Assim também é uma pessoa que não está atento à sua missão de ser pai. Mais cedo ou mais tarde vai ter problemas.
Se você tem o seu filhinho novo, educa. O mundo está cruel. Irmãos, a situação do mundo está cada vez pior. A depressão, a ansiedade, cada vez mais tomando as crianças. Criança, irmãos, que não sabe nem o que é problema. Está sofrendo de depressão e de ansiedade. Crianças cheias de não me toque. Você não pode negligenciar o cuidado do seu filho. Você não pode negligenciar a atenção dos seus filhos. É um desafio e a palavra também me confronta, tá? Não é só para vocês, é para mim também. Pais viciados no celular, irmão. O tempo inteiro vão gerar filhos viciados no celular. Pais irresponsáveis vão gerar filhos irresponsáveis. Pais negligentes vão gerar filhos negligentes. Casamentos destruídos, a ideia é que vão surgir também casamentos destruídos. Tudo isso porque nós não estamos prestando atenção na missão. Pastor, mas o meu filho está longe. Pastor, o meu filho está morando com o pai dele, ou está morando com a mãe. Entenda a sua parcela de responsabilidade. Entenda que mesmo longe, seu filho não tem culpa nenhuma das decisões que você tomou. Ele continua sendo seu filho. Você não pode negligenciar o seu papel de pai e o seu papel de mãe. Vamos para o quarto. Pais hiperprotetores. Preste atenção. Esse é mais curto. Seus filhos precisam enfrentar obstáculos. Seus filhos precisam enfrentar desafios. Seus filhos precisam de aprender a caminhar sozinhos. Pastor, mas eu sofri demais. Pastor, eu passei muita necessidade. E por isso eu não quero que meu filho passe 1% do que eu passei. Você passou necessidade, né? Mas olha só o que você virou depois das suas necessidades. Então, proteja sim. Cuida sim. Dê carinho, dê atenção, mas hiperproteção, toma cuidado. Seu filho não é um boneco, seu filho não é um animal. Você precisa cuidar, você precisa proteger, mas você precisa deixar ele viver a vida dele. Depois que ele casar, deixa a mulher dele cuidar dele. Você já cuidou o tempo que ficou na sua mão. Deixa ela cuidar, ela não vai cuidar igual você, eu tenho certeza que não. Deixa ela cuidar. É a vez dela. Conquista ela que ela vai te pedir para ficar cuidando de vez em quando. Mas presta atenção, deixa ela cuidar. Eu tenho certeza, irmão, que ela não é você, minha irmã. Mas deixa. Hiperproteção vai te dar trabalho. Aí vai dar briga. Dependendo, vai dar até separação no casamento do filho, ele vai voltar. Olha que prova. Porque hiperproteção, tenha sabedoria, tenha entendimento. Deixa o Senhor te direcionar. Está com saudade? Manda uma mensagem. Manda um áudio. Passa aqui, meu filho. Certeza que ele vai passar. Pega uma sacola de trem. Dá mais uma coisa. Faz isso. Mas isso é amor. Mas hiperproteção, toma cuidado. Amém? Essa também é importante. Pais que terceirizam o ensino. Eu preciso abrir Deuteronômio. O Mauri gosta desse, né, Mauri? Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 4. Podemos ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, elas estando no seu coração, aí o que você vai fazer? Você vai ensinar aos seus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Preste atenção. Aqui está sendo falado dos mandamentos, da lei do Senhor, da vontade do Senhor. Recebendo os mandamentos, Deus está instruindo o povo de Israel, dizendo que você vai amar o Senhor seu Deus de todo o teu coração, tua alma, seu entendimento. Depois que você fizer isso, essas palavras vão estar no seu coração. Depois que elas estiverem no seu coração, aí você vai ensinar aos seus filhos. Vai falar delas andando em casa, levantando, deitando para dormir, vai colocar nas beiradas da roupa, vai fazer com que isso fique guardado. Pastor, por que você leu o texto? Mais um erro. Pais que terceirizam o ensino. Pais que terceirizam o ensino. As grandes empresas pegam um serviço, pegam uma obra, o que elas fazem? Ela pega uma empresa menor, coloca para fazer. Toma muito cuidado com a terceirização. Ensinar dá trabalho, mas ensinar é responsabilidade dos pais. Ensinar, o aluno nem sempre vai aprender na hora que a gente quer, mas ensinar é responsabilidade dos pais. Pastor, meu filho não está aprendendo. Você precisa continuar ensinando. Porque enquanto você está ensinando, uma hora ele pode aprender. E o texto, ele está falando algo muito importante. Que primeiro tem que estar no meu coração, para depois eu conseguir ensinar. Igreja do Senhor, a pergunta que eu faço é: somos cristãos ou não somos cristãos? Se somos cristãos, precisamos de ensinar. Não adianta, eu vou falar novamente, não adianta trazer esse ensino ou terceirizar esse ensino para o pastor, para o ministério infantil, para o líder de célula. Irmãos, o papel é seu. Homens, os sacerdotes do lar são vocês. Sacerdote do lar somos nós. Precisamos de ter esse entendimento que ensinar, irmão, até dói a cabeça. Ensinar quem aos nossos olhos não quer aprender, aí que dói mais ainda. Mas esse Jesus que você conhece, seu filho também tem. Não adianta falar que o meu pai serve ao Senhor. Não adianta falar a minha mãe serve ao Senhor. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, mas é o Deus de José também. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. É o Deus do pastor Marcel, é o Deus do pastor Everton, é o Deus do Ferrucci, é o Deus da Layara, mas é o seu Deus também. É o Deus da mamãe e do papai, mas é o Deus do filho também. O mesmo Deus que te salvou, que te alcançou, Ele pode alcançar a sua casa. Ele pode alcançar a sua família. Então não terceirize o ensino. E aqui eu estou falando do ensino de fé. Só que existem tantos outros ensinos que você tem que ensinar. Que é isso, pastor? Sim, a responsabilidade é sua. O presente é seu. Seus filhos precisam ensinar na escolinha, aprender na escolinha lá em cima, claro. Mas ele tem que aprender em casa também. Só que talvez ele está aprendendo só lá na escolinha. Depois você ainda vai cobrar se o ensino for mais ou menos. Mas em casa não tem ensino nenhum. Como é que você vai reclamar do ensino da igreja? Ensina o seu filho. Pastor, meu filho é adolescente, ele é jovem, ele acha que a minha linguagem está ultrapassada. Ensina em silêncio. Ensine falando, mas ensine. Ensine com atitudes, ensine ele vendo você orar, ele vendo você ler a palavra, ele te considerando chato, mas ensine. Não terceirize o ensino. Amém? Outra coisa, pais
omissos. Não seja omisso, seja sábio. Tenha diálogo com os seus filhos. Não deixe de amar os seus filhos, os exortando. Exortar também é amar. Deus não corrige o filho que ama. Nós também precisamos exortar. Essa omissão é muito perigosa. Por quê? Porque talvez você, como pai, está vendo o caminho que o seu filho está trilhando. Você não está falando nada. É responsabilidade sua. Exortar. Não estou falando para você quebrar a casa. Eu não estou falando para você entrar batendo. Estou falando para você exortar em amor. Tenta para conversar. Tenta para dialogar. Preste atenção. Não é não. Mas não pode ter uma explicação. Ah, não pode fazer isso. Bem, não pode. Mas por que não pode? Você que tem filhos adolescentes, ou filhas adolescentes, tem umas coisas aí que você tem que ensinar. Sexualidade você vai precisar ensinar. Não, pastor, quem tem que ensinar sexualidade é vocês. Irmãos, você precisa ensinar sexualidade para suas filhas, para os seus filhos, porque senão vai ter gente que vai ensinar e vai te dar um transtorno danado. Você tem que ter diálogo com os seus filhos, a tal ponto que se eles fizerem alguma coisa fora da sua vontade, fora daquilo que você quer, que eles não falem para você, que tenha diálogo, que tenha confiança. Eu estou te chamando para ter filhos perfeitos? Não. Eu estou te chamando para não ser um pai omisso. Está vendo as coisas erradas e não fala nada. Pensa que, uma hora as coisas vão para o lugar. Irmãos, mas nós precisamos de conversar, precisamos de mostrar, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui agrada a Deus, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é do Senhor. Você não pode fazer isso e acabou. Aí cria uma geração de filhos revoltados. Quando ele faz a idade que dá para ele vazar fora, ele vaza. Por quê? Os pais foram omissos. Mexe de alguma forma, mas faça. Qual que vai ser a sua estratégia? Não sei, mas tenha a sua estratégia para que seus filhos encontrem o Senhor. Mais um erro, pais permissivos. Se você permitir que seu filho faça tudo o que ele quer, você estará permitindo que ele seja tudo que você não quer. Não dói, mas faz bem. Se você sempre disser sim para os seus filhos, vai chegar uma hora que a vida vai bater neles com uma força, com uma pressão. Você não tem noção. É bom aprender a receber não quando está dentro de casa. Não do pai é uma coisa, não do mundo é outra coisa. Chatice do pai é uma coisa, a chatice do mundo é outra. Não seja permissivo demais. Pastor, mas se eu disser não, meu filho vai quebrar a casa. Aí você decide o que você vai quebrar nele. Quando ele quiser mandar, que ele mande na casa dele. Quem manda na sua casa é o marido. Quem governa o lar é o marido. Depois, irmão, a esposa e os filhos lá embaixo. Deixa o filho mandar. Não, que isso, pastor? Você está falando isso porque você não tem filho. Mas entenda, o favor do Senhor está sobre o governo do marido. O favor do Senhor está sobre o governo do lar. Do marido e da mulher. Não, filho, está invertendo os valores. Mas se eu disser não para o meu filho, ele vai me bater. Posso ficar falando isso? Ajuda aí, né? Planta a mão nele. Por quê? Quem manda é você. E eu entendo assim,
enquanto está pequenininho. Mostra para ele que você tem coragem. Mostra para ele que você é capaz. Quando ele crescer, vai entendendo, eu tenho que respeitar. Eu entendo, irmão, que criança é um desafio, principalmente as crianças de hoje. Eu não sei se antes era assim, mas tem umas crianças que são bravas, esperneia, que faz e acontece. Mas você é pai, você é mãe, a responsabilidade é sua. Se ela não te respeita, amanhã não vai respeitar o marido, não vai respeitar a esposa. Se você não educar, se você não bater, se você não fizer o que você quiser, o mundo vai fazer. Eu e você precisamos entender que dizer não, irmão, deve doer demais. Misericórdia, mas faz bem. Existem remédios que doem, que são injeções que doem. Existem remédios que são amargos, mas são para o bem. Entenda isso. Se você permitir demais, se o seu filho se sentir que ele pode demais, vai chegar uma hora, irmão, ele vai tomar um tombo. Você vai sofrer com isso. Deixa o seu filho viver. Deixa ele enfrentar os processos. Deixa ele chorar, irmãos. Eu nunca vi ninguém que morreu de chorar. Deixa ele sofrer um pouquinho. Diz não para ele e espera. Vai lá no quarto sozinho, chora se for necessário. Não deixa ele ver, não. Mas diga não. Se é para dizer sim, diga sim. Se é para dizer não, diga não. Se ele insistir para você, irmãos, continue a sua palavra. Se você der castigo, que dure o tempo que você estipulou. Porque senão você vai estar ensinando ele a negociar com a vida. E com a vida não negocia. E o último para nós encerrarmos. Pais que não acreditam no poder de Deus. Pastor, de tudo que você falou, eu já errei demais. Eu fui quase tudo aí que você falou. Seus filhos já estão grandes, e agora? Existe a graça e a misericórdia de Deus. Pastor, eu conheci Jesus, já estava filho criado, já estava tudo dando errado. Tem a graça e a misericórdia de Deus. Pastor, minha família, o meu filho, ele já está caminhando para um lugar que está me preocupando. Acredite no poder de Deus. Pastor, meu filho está indo para o homossexualismo, para o lesbianismo. Acredite no poder de Deus. Tenha sabedoria para lidar com isso. Pastor, o meu filho está perdido nas drogas, no tráfico, no álcool. Acredita no poder de Deus e tenha sabedoria para lidar com isso. Porque o poder de Deus pode alcançar o seu filho. Irmãos, vocês estão me entendendo que a minha vontade com essa palavra não é te trazer peso, mas é te chamar a uma responsabilidade. Pastor, talvez a vaca já foi para o brejo, a graça do Senhor pode buscar essa vaca lá no brejo e arrancar ela de lá. Mas existem coisas que ainda dá para mim e para você resolver. Existem posicionamentos que são meus e seus. E existem áreas da nossa vida que às vezes a gente espiritualiza demais. E é falta da gente entender, peraí, eu estou tratando meu filho da forma errada. Eu estou querendo sossego, sendo que na verdade eu tenho que educar o meu filho. Tem tempo, irmão, para todas as coisas. Se hoje é tempo da educação, educa. Porque lá no futuro vai ser bênção para você. Se você negligenciar isso, lá no futuro vai te fazer mal. Mas acredita no poder de Deus. Se coloque de pé. Samuel foi um dos maiores homens da Bíblia. Mas seus filhos não foram. Meu desejo, e acredito que o seu desejo, é que a sua descendência chegue onde você não chegou.
Irmãos, o meu maior desejo quando eu tiver um filho é que ele seja muito mais espiritual que o pastor Everton. Meu desejo é que quando eu tiver uma criança, ela seja muito mais cheia do Espírito Santo que eu fui. Se isso vai acontecer, peço aos irmãos que orem desde já. Dizem que filho de pastor dá problema, mas isso já está repreendido. Filho de pastor nasceu para glorificar o nome do Senhor. Filho de crente, irmão, nasce para glorificar o nome do Senhor. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus. As trevas que escureciam o nosso coração, elas não escurecem mais. A luz do Evangelho nos alcançou. Às vezes falta um pouquinho de posicionamento. Falta um pouquinho de intimidade com Deus. Larga a religiosidade. Cuida da sua família. Ame sua família. Não caia na religiosidade, não caia no ativismo. Eu tenho que ser, você tem que ser um bom pai, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Eu tenho certeza que se isso acontecer, a igreja vai romper. Batista Reviver, ouça isso. Se nós nos posicionarmos dentro do nosso lar, ninguém vai nos segurar como igreja. Acredite, Deus é poderoso para alcançar a sua família. E deixa de incredulidade com aquilo que está perdido. Deus também é poderoso para fazer milagres. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos. Deus, eu reconheço, Pai, nem sou pai, mas reconheço, Deus, que já preciso de mudar. Deus, a minha oração, Deus, é de agradecimento por essa palavra. A minha oração, Deus, é de agradecimento pela sua bondade, Pai. Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui hoje. Eu oro por aqueles que ouvem essa palavra, Pai. Pai, eu não sei como eles têm se comportado na criação dos seus filhos. Eu não sei, Deus, como eles estão se comportando como pais. Mas eu sei que o Senhor é poderoso, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. E pelo poder que há no Teu santo nome, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que alinhe-nos como pais, alinhe-nos como mães, alinhe-nos como maridos, esposas, filhos. Pai, eu tenho certeza que a Tua igreja nasce dentro do nosso lar. A Tua igreja nasce dentro da nossa casa. A Batista Reviver está representada em cada lar, Deus nosso. E pelo poder que há no Teu santo nome, eu oro, Deus, cuida das famílias da Igreja Batista Reviver. Cuida dos pais, Deus, cuida dos filhos, cuida dos maridos, das esposas. Deus, aonde tem um filho, Pai, eu não sei onde eles estão, eu não sei qual a situação, mas eu peço, Pai, que o Senhor possa intervir com graça, que o Senhor possa intervir com poder, que o Senhor possa intervir, Deus, com a Tua unção sobre o nosso lar. Nos ensina, Deus, nos confronta, mostra para nós, Deus, aquilo que estamos fazendo de errado e nos dá força para mudar, e que em nome de Jesus nós possamos ser uma igreja forte, famílias fortes, meu Pai, pessoas apaixonadas pela obra redentora da cruz do Calvário. Salva, Deus, a nossa família, salva, Deus, aqueles que estão perdidos, e que em nome de Jesus, Pai, o melhor lugar para se estar seja a nossa casa, que o melhor lugar para se estar, Deus, seja a nossa família, que os nossos melhores amigos morem no nosso lar, e que no nome de Jesus, a Tua presença, Deus, possa resplandecer sobre nós. Pai, eu Te louvo pela Sua misericórdia, eu Te agradeço pela Sua bondade, e porque até aqui
aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado. Estenda favor, Deus, estenda graça sobre a nossa família, e que em nome de Jesus essa palavra, Pai, possa frutificar nos nossos corações, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para cá assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida e tenha um final de semana abençoado.